Muito bem, minhas cordiais saudações a todos os que nos acompanham, pelo podcast. Nós realizamos todas as semanas com o Evangelho do Domingo. E aqui pelas redes sociais, a nossa querida Diocese de Limeira. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, as Bem-aventuranças, porque nós vamos meditar a solenidade de todos os santos neste domingo, dia 5 de novembro de 2023. O Evangelho é Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, a solenidade de todos os santos recorda-nos que todos somos chamados à santidade. É o que diz o autor da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 10. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face sem máculas e santos pelo amor. Então a santidade é a nossa vocação maior. Os santos e santas que celebramos neste domingo não foram pessoas distantes, inalcançáveis, seres especiais. Foram seres humanos como nós, né? Foram pessoas que viveram, como gosta de dizer o Papa Francisco, com os pés no chão. Experimentaram a fadiga de todo santo dia, a fadiga própria da existência humana. Experimentaram aquilo que nós também experimentamos todo santo dia, todos os dias de nossa vida, né? Sucessos, fracassos, alegrias, decepções, como nós, né? Mas encontraram em Cristo a força para se levantar quando caíram. E sempre que caíam, buscavam em Cristo a força para se levantar e continuar o caminho rumo à santidade e chegar à santidade. É fato, a santidade, ela é a meta de todos nós, é a nossa vocação última, maior. Porém, ela não pode ser alcançada somente com as nossas próprias forças. E os santos sabiam disso. Por isso que contavam sempre com o auxílio da graça de Deus. A santidade, antes de tudo, fruto da graça divina, né? É Deus que nos santifica, Ele que é a fonte da santidade. Tanto que a gente reza na oração eucarística da missa, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo é só Deus, é Ele a fonte da santidade. Mas a santidade, ela é antes de tudo graça de Deus, ação de Deus em nós. Mas também aí entra a nossa liberdade, o corresponder à graça. Deus não força a nossa liberdade, Ele conta com a nossa colaboração. Daí que santidade é dom, acima de tudo dom, mas é também tarefa. Algo que a gente tem que se esforçar para corresponder ao dom. Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo já chama atenção para isso. Não recebeis em vão a graça de Deus. Não desperdice a graça de Deus. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o Evangelho das Bem-aventuranças, capítulo 5 de São Mateus. Mostra-nos como a santidade, aquilo que eu acabei de dizer, ela é dom e tarefa. Vejamos, a santidade é dom, porque nós somos destinatários da graça divina. Isso nos faz homens e mulheres bem-aventurados, felizes. A santidade é bem-aventurança, não tem santo triste, todos os santos foram alegres, né? É alegria, porque pelo sacramento do batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus em Cristo. Recebemos a vida divina através de Cristo. Quer maior alegria do que essa? Tornamo-nos habitação, templo do Espírito Santo. É a santidade sacramental.
Somos santos porque Deus, que é o santo, a fonte da santidade, vem habitar na nossa vida, vem habitar em nós. É como diz São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele que nos dá a santidade, por isso que é sempre dom. E por isso somos chamados de bem-aventurados, isso é, felizes, né? Os santos e as santas, mesmo no meio das tribulações, experimentaram essa força que vem de Deus e a alegria que vem de Deus. Força e alegria que vem de Deus. Por isso são bem-aventurados. Mas a santidade também é tarefa, é esforço humano, é a santidade moral. É transformar a santidade sacramental em santidade moral. Essa é a nossa caminhada aqui nesse mundo. É esforço de todo santo dia. É luta constante contra a nossa vontade frágil, enfraquecida pelo pecado original. Somos capazes de fazer o bem, mas também fazer coisa errada. Então a nossa vontade tem que ser fortalecida, e é fortalecida pela graça de Deus. É luta contra as tentações, né? A gente reza no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação todo santo dia. Por isso que a santidade é tarefa, exige a colaboração da liberdade humana. As bem-aventuranças são dirigidas aos pobres em espírito, aos aflitos, aos mansos, aos que têm sede e fome de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos que promovem a paz, aos perseguidos e caluniados. Observem, essa proposta de Jesus é uma mensagem contracultural, vai contra a corrente, contra a mentalidade do mundo. O mundo diz que para ser feliz, bem-aventurado, é preciso ser rico, poderoso, influente, sempre jovem, desfrutar de fama e sucesso. Jesus diz justamente o contrário, ele inverte esses critérios e afirma que a verdadeira felicidade é alcançada somente praticando o Evangelho, vivendo como ele viveu, desapegando-se de tudo, esvaziando-se de si mesmo para encher-se de Deus e permanecer aberto a Deus e ao próximo, como Jesus viveu. Como canta o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, e ao final do dia eu sei que seria muito mais feliz. Essa música antiga do Padre Zezinho. Quem vive dessa forma encontra a verdadeira alegria, por isso que é bem-aventurado. No entanto, aquele que se apega ao dinheiro, ao poder, à fama, ao sucesso, baseia toda a sua vida em si próprio, é autorreferencial e, consequentemente, se fecha a Deus e ao próximo. Os dois mandamentos do Evangelho do domingo passado, né? Amar a Deus e ao próximo. E ao fechar-se a Deus e ao próximo, só pode se deparar com o vazio existencial e a frustração. Não é feliz. O caminho para a santidade é fazer-se pequeno e confiar em Deus, em vez de querer se sobrepor aos outros, mas colocar-se a serviço do próximo. Ser manso, em vez de procurar se impor. Praticar a misericórdia, em vez de pensar apenas em si mesmo. Comprometer-se com a justiça e a paz, em vez de alimentar a injustiça e a desigualdade. É luta de todo santo dia contra o homem velho, Adão pecador, que apesar do batismo ainda habita em nós. A santidade é colocar em prática, com a ajuda de Deus, que se chama graça, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Que a Santa Virgem Maria interceda por nós, para que possamos corresponder sempre à graça divina, não desperdiçar a graça divina. Deus nos quer santos e santas. Essa é a nossa vocação maior. Essa é a nossa principal vocação. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.